Hello, my beloved students. Welcome to one more Uncle Beto's English Tips. As dicas de inglês do professor Beto Camargo, meus queridos, que sou eu. Vamos agora para a parte 2 sobre advérbios. Vocês têm que ter assistido a parte 1. Isso aqui vai completar a explicação sobre advérbios. Então, na parte 1 eu expliquei que os advérbios de modo, de lugar e de tempo, eles acontecem depois dos verbos, tá certo? Hoje eu vou falar sobre um advérbio que ele acontece antes do verbo. Vocês conhecem advérbios de frequência? O que é um advérbio de frequência? É o que mostra a frequência daquele verbo, né? Então são os nunca, sempre, raramente, às vezes, frequentemente. Essas palavras não dão ideia de com que frequência o verbo acontece, se é sempre, se é nunca, se é raramente, se é às vezes, se é frequentemente, ok? Então esses aqui são os 5 advérbios de frequência importantes da língua inglesa. Existem outros? Existem outros advérbios de frequência que só saem da boca da rainha da Inglaterra, que são aqueles advérbios muito exóticos, muito diferentes. Nós vamos estudar aqui os mais importantes, o que mais a gente usa, o que mais o gringo usa numa comunicação mundial, numa comunicação global. São esses daqui. Aí, gente, qual que é a dica? A dica é que esses advérbios aqui, eles acontecem antes do verbo. Vocês não podem colocar esses advérbios de frequência depois dos verbos, como eu expliquei no post 1, né? Então, por exemplo, você quer falar aqui que o Larry come. Agora você quer falar que o Larry nunca come. Então você põe Larry never eats. Certo? Aí, ó, never eats. Você quer colocar que ele sempre come? Larry always eats. Aí, tá no presente, por isso que tem CS aqui. Larry always eats. O Larry rarely eats. Aí, o Larry raramente come. E aqui, gente, pode ser eat, pode ser ate, pode ser will eat. Cuidado quando você colocar um verbo auxiliar, porque o verbo auxiliar indica que essa ideia aqui, o Larry vai comer. Como eu disse, os advérbios de frequência ficam antes do verbo. Então aqui vai ter que ser Larry will never eat. Tá vendo como ele fica entre o will e o eat? Não é que ele fica entre, ele fica antes do eat. Se é antes do eat, ele vai ficar, né, entre o eat e o seu verbo auxiliar, que no caso aqui como exemplo, will. Pode ser would, pode ser should, pode ser could. Ele vai ficar no meio, porque ele tem que estar antes do verbo, bem antes do verbo, para dar a ideia de frequência. Ah, você precisa do futuro? Larry will always go. É só colocar no meio aí, por causa do will. Entenderam? Qualquer tempo verbal. O verbo, você tem que pôr na cabeça que o advérbio de frequência vai vir antes do verbo principal. Acabou. Todos os advérbios de frequência. Esses 5 aqui e outros que vocês possam saber. Esses 5 são os mais importantes. Entenderam, gente? Bom, tem um problema com o verbo to be. Vocês sabem, né, que o verbo to be, às vezes, ele é um problema, né, na língua inglesa, né? Porque sempre tem a regra geral e várias vezes ou muitas vezes o verbo to be, ele é uma exceção, é o caso aqui. Quando você estiver numa frase com o verbo to be, o teu advérbio de frequência tem que vir depois dele, ó. She is never late. She is usually late. Tá vendo como vem depois do verbo to be? Se for passado, she was always late. She was rarely late. Tá vendo? Não importa o tempo que o verbo to be esteja. E se você colocar o verbo to be com will, com would, fica no meio também, ó. She will never be. Porque lembre, eu expliquei lá atrás, quando o verbo to be não é presente passado, ele vira be, will be, would be, could be, should be, ele entra nas regras dos verbos normais. Só no presente e no passado simples que ele sofre esses defeitos. Então, se fosse verbo to be, seria Larry will never be. Larry will always be. Larry will usually be. Larry will sometimes be. E assim por diante. Entenderam, meus queridos? Então tá aí.
Os advérbios de frequência, eles têm que estar sempre antes dos verbos principais, depois do verbo to be no presente e no passado, e também ele vai vir depois dos verbos modais. Né? Nós já estudamos aqui várias e várias vezes os verbos modais. Should, could, can, may, might e must. Quando você colocar numa frase verbo modal, ele vem depois do verbo modal, mas na verdade não é que ele vem depois do verbo modal, ele não tem que vir antes do verbo principal. Então na frase assim, ó, he should talk to her. Qual que é o verbo principal aqui do he should talk to her? O verbo é talk. O teu verbo é talk. Teu verbo não é should. Should é o teu verbo modal, que eu já expliquei aqui o que são eles, eu não vou explicar de novo aqui. O verbo é talk. Então, onde que vem o always, o usually vem? Antes do verbo principal. Então, seria he should never meet, he could never meet, he could always meet, he should usually meet, né? E assim por diante. Você coloca qualquer verbo modal, coloca o advérbio de frequência depois e logo em seguida vem o teu verbo principal. Então, ele segue a regra geral. Eu fiz esse comentário que vem no meio, porque às vezes o aluno pensa que só porque coloca o should, só porque coloca o could, só porque coloca o may, ele funciona como verbo principal e tal. Ele não, esse aluno não assistiu às minhas explicações sobre verbos modais, então eu dei um toque aqui que pode confundir vocês. Entenderam, meus queridos? Essa daqui é a parte 2, acabou. Já explicamos qual é a posição dos advérbios dentro das frases. Agora, gente, não complica. Se você aprender um advérbio novo, você vê se ele é de frequência, de modo, de lugar e de tempo. Acabou. Ele vai ter que encaixar num desses 4 aqui, né? Vou repetir. De frequência, de modo, de lugar e de tempo. Aí você, esse advérbio é novo, onde que ele vai? Ele é de lugar? Então ele vai vir aqui. E você coloca dentro da explicação que eu escrevi. Não tem exceção. É uma palavra nova? Isso aqui é de frequência. Então ele segue as regras do post 2. Ele é de lugar. Então ele segue as regras do post 1. Não complica. Formata a sua cabeça nesse negócio que eu falei, a ordem dos advérbios depois do verbo na sua frase, a posição deles, capricha na preposição, porque os advérbios de lugar, por exemplo, têm preposição. Dentro, fora, perto, longe, só colocar no lugar que é o advérbio de lugar. E assim por diante, com os de tempo, com os de modo, que nem eu expliquei bonitinho na parte 1 dos advérbios. Meus queridos, espero que tenha sanado a dúvida de vocês sobre advérbios. Aqui eu expliquei a parte 1 e hoje agora acabei de explicar a parte 2. Toda a explicação estão nesses 2 posts que eu fiz com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Agora façam um monte de frases, aquele esquema do Too Better, repetition, repetition, repetition. Façam um monte de frases, pesquisem alguns advérbios importantes. Não quero fazer uma lista de 122 advérbios, bobagem. Você precisa aí de 20 advérbios para falar inglês. Então não começa a complicar. Não complica que o Beto implica. Temos que aprender inglês simplificando. Aprender inglês só o que é necessário, só o que é útil, só o que o gringo fala numa comunicação universal, numa comunicação internacional. Para todo mundo ser capaz de entender. Ok? Não complica o teu inglês, não complica que o Beto implica. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí, deem um like, né? Espalhem, compartilhe com teus amigos nas suas redes sociais e inscrevam-se no meu canal. Eu estou sempre por aqui. Um beijo no queixo, vocês sabem que I love you. See you next post. I'll be back. Bye bye.